Bom dia, irmãos. Aos amigos que nos acompanham também aí pelo YouTube, nas suas casas. Sejam todos bem-vindos a esse ambiente virtual também, né? Tanto os que estão presentes aqui no templo, quanto os que estão aí de forma virtual também, acompanhando a programação dessa manhã, esse culto em adoração ao nosso Deus. Que cada lar, cada casa seja uma igreja, não é isso? Irmãos, a nossa reflexão bíblica para essa manhã tem muito a ver com o hino que nós cantamos, né? Ainda é longe, Canaã, peregrinação pelo deserto. E a mensagem dessa manhã, ela tem como título, Deserto, a Escola de Deus. Eu peço que você abra a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 1. Deuteronômio, capítulo 1, nós vamos ler os versículos 30 a 31. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, Ele pelejará por vós, segundo tudo o que fez convosco, diante de vossos olhos no Egito, como também no deserto, onde viste que o Senhor, vosso Deus, nele vos levou. Como um homem leva a seu filho, por todo o caminho pelo qual andaste, até chegaste a este lugar. Muito bem, aqui o texto sagrado, o contexto aqui, né, é sobre o relatório lá dos espias, que foram reparar a terra, né, após ali a quase conquista da tão sonhada terra prometida. Deus, então, ele, através de seus servos, né, ele orienta aqui o povo e lembra, traz a memória, né, daquele povo, que Deus esteve sempre com eles no deserto, e o próprio Deus levou eles, como um pai leva o seu filho, né, pelo caminho que andaste até chegar neste lugar. Então, para o povo relembrar. É muito fácil a gente esquecer, né, de que nos momentos tortuosos da nossa vida, nos desertos que passamos, não andávamos sozinhos. É muito fácil a gente esquecer. A gente, quando vai falar das lutas, a gente costuma reclamar, lamentar, né? E quando começa a falar dos momentos difíceis que a gente já superou, a gente às vezes se emociona, às vezes a gente até se acha, né, corajoso o suficiente. Eu passei por isso. A gente acaba esquecendo de quem esteve conosco, de quem nos permitiu, né, ultrapassar certos momentos. Queridos, a caminhada cristã, ela não é apenas uma prova de velocidade. Ela é uma prova de resistência. Então, a resistência é que é o segredo da caminhada cristã, não a velocidade. Tem pessoas que têm um progresso mais rápido, outros têm um progresso mais lento. No entanto, muitas das vezes, tanto o que tem um progresso lento, quanto aqueles que têm um progresso mais rápido, muitas das vezes desistem no meio da caminhada, né? Acontece a tão conhecida, chamada apostasia, que é o quê? Abandono da fé. Há uma grande diferença entre a queda, né, cair humano, o pecado, né, como consequência de sermos pecadores, e o abandono da fé, que é a hipocrisia. Desculpa, a apostasia. A apostasia, que é abandono da fé, é quando você se volta contra aquilo que antes você defendia. Isso é apostasia, né? É diferente. Quando alguém cai na fé, por exemplo, e aí a pessoa caiu, fez algo errado, né, um fruto do pecado, vamos dizer assim, e aí a pessoa se arrepende e percebe que o que ela fez é mal, essa pessoa não é um apóstata, certo? Não é, ela continua sendo um cristão que caiu, porque todos somos pecadores, né? O apóstata, quando ele cai, aliás, quando ele comete um delito contra a lei, quando ele peca
contra o Senhor, não há dor de consciência, não há, e mesmo que há dor de consciência, não há arrependimento, não há pedido de perdão, ele simplesmente continua trilhando pelo mesmo caminho. O pecado se torna algo natural na vida dele, algo normal, né? Então, se torna normal, se torna comum, se torna rotineiro, né? Então, isso aí é o chamado apostasia. E quando alguém vai corrigir ou orientar, a pessoa defende o pecado, ou seja, ele já mudou de lado, né? Então, isso aí é apostasia, tá bom? Só para a gente compreender. Mas veja, a resistência é o segredo, né, do êxito na caminhada cristã. A resistência. Até onde você resiste? Até onde? Os desertos da vida, eles nos apresentam provas e obstáculos para a gente medir essa nossa capacidade. Até onde eu sou capaz de ir? Sabe, tem pessoas que têm a capacidade de resistir quando é tocado na saúde. Mesmo assim, ele consegue resistir. Tem pessoas que quando existe alguma coisa que acontece na família, ele consegue resistir. Ele sofre, claro, mas a fé dele consegue resistir, né? Então, são personalidades, né? Cada pessoa tem uma, e cada pessoa tem um ponto fraco. Outras pessoas são as finanças. Mesmo que as finanças desande tudo desandou. Mas a fé continua, né? Ela é resistente a isso. Já tem pessoas que não, né? Se tocou em família, se tocou em trabalho, qualquer outra coisa, ele resiste. Mas se tocar na finança, é o ponto fraco. Vou abandonar a fé, Deus me abandonou. Não tem Deus, né? Não há Deus, diz o tolo no seu coração. Muito bem, mas deserto. Por que Deus muitas das vezes permite que seus filhos, mesmo sendo fiéis, vão ao deserto, né? O deserto aqui como um símbolo de um momento de provação, um momento de prova, né? Inclusive, certa vez eu vi um meme dizendo assim, a forma de crente falar, né? Assim, crente não diz, estou passando por lutas, estou no deserto, né? A gente dá um título por um momento, né? Estou no deserto. A palavra hebraica, midbar, traduzida como deserto, é na verdade o lugar da palavra. Então, deserto é o lugar da palavra. Sabe quando a gente fala assim para alguém, fulano, me dê um significado, um sinônimo da palavra deserto. Eu não estou falando aqui do sentido literal, o deserto, tipo como o lugar físico, sabe? Mas o nome deserto, o que te vem na mente? O que as pessoas vão dizer? Sofrimento, perseguição. Oi? Vazio, não tem nada, não tem proveito. Provação, quente. São esses os sinônimos que vêm na cabeça da gente, né? Mas a palavra original aqui, ela traz um outro significado que contraria tudo aquilo que tem na nossa mente. Lugar da palavra. Lugar da palavra. E, sabe, lugar da palavra. E a gente fica se perguntando, mas como é que deserto é lugar da palavra se é um vazio, se é um silêncio, onde só se ouve o vento? Lugar de silêncio. Quanto tempo faz que você ouviu a voz do silêncio? Nós vivemos tempos onde todo mundo tem um pouco de ansiedade. Uns têm o próprio problema, que é a doença, né, da ansiedade. Outros carregam consigo a pressa comum à geração do nosso tempo. Pressa para tudo. Nós vivemos, ontem mesmo eu estava conversando com meu irmão, ele estava falando para mim, cara, está todo mundo assim, sabe? Apressado por tudo, ninguém tem paciência, hoje nem para ouvir. E acredite, eu já falei aqui na igreja, essa atualização que colocaram no WhatsApp, de você aumentar a velocidade, reflete a realidade de uma necessidade da geração atual. Um povo que não consegue parar para ouvir. Eu não consigo, estou falando não é de você não, é de nós. Nós não conseguimos. Se alguém nos mandar um áudio com mais de 30 segundos, meu Deus, é uma facada nas costas. Horrível, né? E eu sempre tenho dito, as pessoas que conseguem ouvir meus áudios, elas realmente são minhas amigas.
Elas devem me amar muito, porque eu tento resumir, irmãos, mas muitas vezes eu não consigo, né? O meu resumo ainda vai lá 1 minuto. Horrível isso. Mas é interessante que uma vez eu vi o pastor Tiago falar uma coisa e é verdade. Os nossos defeitos nós odiamos nos outros. Eu mando áudio grande, mas se me mandarem, eu adoeço, né? Aí eu coloco na velocidade 2 vezes, né? Aí a pessoa fala grego lá até. Estou brincando, irmãos, mas a gente acaba compreendendo o que a pessoa quer dizer, né? Mas assim, tudo isso reflete a realidade de uma geração apressada. A gente quer tudo no nosso tempo e rápido. A gente não consegue mais esperar, né? E nós vivemos também um tempo, irmãos, de barulho. Ninguém consegue viver mais hoje em silêncio. Parar um pouco para ouvir. Ouvir o quê? O silêncio. Mas o silêncio não nos diz nada, diz. O silêncio nos diz muita coisa. E é por isso que Deus muitas das vezes pegou e pega os seus servos e leva para o deserto, para que eles aprendam a ouvir a voz do silêncio. Há um ditado que diz também que pessoas que tiram um momento para ficar sozinho, eu estou falando sozinho, sabe, sem barulho, sem fone de ouvidos, e mesmo que esteja com o celular no bolso, mas sem dar atenção para ele, só para pensar, para refletir, para lembrar de coisas vividas, boas e ruins, sabe? Fazer uma reflexão. Rapaz, isso aí é como se fosse um curso ou uma consulta a um psicólogo. Nós não temos mais tempo para isso. A gente vive rodeado de barulho, seja de alguém falando, seja do nosso celular, né? Ou ouvindo o áudio de alguém, ou ouvindo alguma coisa no YouTube, ou então nas redes sociais, e aí vai, né? Então, o deserto nos convida a ouvir a voz do silêncio, a fim de que venhamos a refletir. Deserto é a escola de Deus, onde Ele nos educa e nos faz crescer. Deus sempre nos leva ao deserto, a fim de que cresçamos. Não há crescimento sem deserto. Não há crescimento sem deserto. Só que é interessante que nós criamos para todos nós, e isso reflete um pouco do que a lição falou. Nós somos egoístas. Nós somos egoístas. Carregamos dentro de nós egoísmo. Egoísmo, e a parte de terça era o quê? Alguém lembra? Egoísmo era a segunda, a parte de terça-feira era ganância. Não é isso? Acho que é isso. Ambição, muito bem. É o meu jeito nordestino de falar ambição, né? Ganância, mas muito bem. Ambição. Nós temos ambição e nós somos egoístas. Então, para nós, o que a gente prefere? Que a gente aprenda na bonança, não na escassez. Então, se nos falta algo, a gente agora começa a lamentar. A gente não espera tirar desse momento de falta, tirar algo que venha acrescentar para o nosso crescimento. A gente começa logo a reclamar, e a nossa oração é o quê? Senhor, me tira desse deserto. Ou então, Senhor, não permita que eu vá para o deserto. São 2 orações do cristão. Uma para evitar o deserto, outra, me tira do deserto. A gente odeia o deserto. Ninguém quer ir para o deserto. Mas, irmãos, eu vou te falar. Faz parte da didática de Deus levar o cristão para o deserto. E por amor. O texto sagrado diz aqui, né, no versículo 31, que ele carregou aquele povo nos braços como um pai carrega o seu filho pelo caminho até chegar no local. Agora você vê, Abraão, você fica se perguntando assim, irmão, mas por que Deus nos leva para o deserto? Por que antigamente a gente vê tantas pessoas que progrediam, né? Aí você vai citar exemplo de Salomão, de tantos reis, mas você vê, Deus, como falei, sempre fez parte da metodologia de Deus o levar para o deserto. Foi assim com Abraão. Abraão saiu da terra de Ur, uma grande cidade, a cidade da tecnologia da época, empreendimentos,
um povo rico, saiu e foi para onde? Para o deserto. Saiu perambulando pelo deserto. Moisés saiu do Egito, né? De dentro do palácio de Faraó, onde tinha acesso a tudo. Moisés saiu do Egito, rodeado de riqueza, para ir para onde? Para o deserto. Moisés foi para o deserto. E Moisés viu mais de Deus no deserto do que no palácio de Faraó. Se ele tivesse ficado no palácio de Faraó, ele não teria visto o Deus que viu, conhecido o Deus que conheceu. João Batista, o que veio, o precursor, né? O que veio para endireitar o caminho para a vinda do Messias. João Batista recebeu o título, né, ali antes de iniciar o seu ministério, quando ele foi começar ali, a voz que clama no deserto. João Batista, antes de começar a falar para o povo, ele clamava no deserto, se alimentava de mel silvestre e era vestido com pelos de camelo. E ele saía andando pelo deserto. Deserto é a escola de Deus. É onde Deus treina o seu povo. As pessoas que Deus elevou, nenhum deles foi elevado antes de passar pelo deserto. O deserto faz parte da didática de Deus. Paulo, antes de começar a sua missão, passou 3 anos e meio no deserto da Arábia. Tem que ir para o deserto. Você vai ser grande, Paulo. Você vai ser o apóstolo dos gentios. Você vai ser um dos camaradas que mais vai pregar sobre a graça divina. Você vai ser o camarada que vai conseguir fazer uma ligação entre judeus e gentios. Mas para isso, deserto. Você tem que ir para o deserto. Você tem que aprender a ir para o deserto. E Paulo foi. Eu vou mais longe. O próprio Jesus Cristo, antes de iniciar seu ministério, diz lá em Mateus capítulo 4, versículo 1, que o Espírito Santo levou Jesus para onde? Para o deserto. Para quê? Ser tentado pelo diabo. Irmão, como assim o Espírito Santo levou? É o que a Bíblia Sagrada diz. Jesus não foi simplesmente porque assim, vou já pegar um sol ali, um bronzeado. Não. O Espírito Santo levou ele, né, até o deserto. E Jesus passou quanto tempo lá no deserto? 40 dias. Sentiu fome, sentiu sede, mas passou por todas as provas que o deserto tinha ali. E quando Jesus vem do deserto, imagine, um camarada 40 dias, 40 noites, 40 dias no sol escaldante do deserto e 40 noites no frio gelado, porque o deserto tem esses dois extremos. Durante o dia, você falta cozinhar, ou assar, né? Porque não tem água para cozinhar, seria assar mesmo. E durante a noite, você faltava morrer congelado, o vento gelado do deserto. Jesus passou 40 dias nessa situação, né? Agora imagine ele saindo do deserto agora e retornando. Imagine ele chegando onde o povo, como foi que ele chegou? Pele ressecada, arrancando os pedaços da pele, cabelo ressecado, semblante decaído, fisicamente fraco, mas espiritualmente forte e suficiente para enfrentar o diabo e todas as suas provas. Ele iniciou o seu ministério dessa forma. Ele esqueceu um pouco o físico e focou no espiritual. Ele desceu do deserto cheio da plenitude do Espírito, cheio de grande poder. Ele desceu do deserto, chegou ali, pronto para começar o seu ministério. E aí, quando você joga para o futuro, a igreja de Deus, mencionada lá no Apocalipse 12, simbolizada por uma mulher, lembram da mulher de branco lá, vestida de sol, com a luz debaixo dos pés, simbolizando a igreja de Deus. O Apocalipse 12 diz que aquela mulher foge para onde? Para o deserto. A igreja de Deus foge para o deserto. Ou seja, resumindo tudo isso, você vai perceber, eu peguei aqui alguns exemplos da Bíblia, mas tem uma imensidão de outros. Davi também foi para o deserto, né, de Zif, parece que é isso o nome. Foi lá para o deserto, na época que ele estava sendo perseguido por Saul. Ele foi para o deserto de Zif, que quer dizer lugar de purificação, né? De refino, lugar de refino. Ele foi, fugindo ali de Saul e do seu exército.
Então tem uma multidão. Eu falei, se eu for citar de cada um desses aqui, o povo vai ter que jejuar. Então, vou pegar só esses aqui, né? Muito bem. Ou seja, resumindo, queridos, sempre que nós pedimos algo para Deus, Ele nos leva para o deserto primeiro. Sempre. Essa é a didática de Deus. E a gente muitas das vezes se frustra por isso. Porque, humanamente falando, para nós, quando nós queremos algo bom, tem que vir aquilo que nós queremos. Por quê? Porque nós somos egoístas e, qual é o outro nome lá? Ambiciosos. Então, por exemplo, se eu quero uma casa, que ela apareça, não sei de onde. Se eu quero um carro, que apareça alguém me oferecendo, ou que eu ganhe num sorteio, sei lá. Né? Afinal de contas, nem todo mundo é igual o Zé Filho, né? Deus fez um milagre na vida dele. Mas, queridos, Deus, Ele nos leva para o deserto. Ele sempre nos leva. Senhor, eu preciso melhorar financeiramente. Sabe o que Deus diz? Pega aqui na minha mãozinha, vamos aqui no deserto. Leva para o deserto. Senhor, eu quero ter sabedoria e conhecimento. Vem cá, vamos no deserto. Eu vou te mostrar o que é sabedoria. Senhor, é tempo de cumprir o meu propósito na terra. Eu quero ser alguém. Ah, você quer ser alguém? Quero. Pois venha para o deserto. Eu vou te levar no deserto e você vai ser alguém. Você já percebeu que no futebol, e nós terminamos agora a Copa América, né? Você lembra que tem ali o banco de reserva, onde fica ali alguns dos jogadores sentados ali. Eles ficam observando o jogo. E no momento que precisa de troca, o técnico vai lá e escolhe um deles. Você vai substituir fulano, né? Aquele camarada, enquanto ele está sentado ali, no banco de reserva, ele fica avaliando e olhando o jogo. Ele fica percebendo as falhas que os outros estão cometendo. E o que deve ser feito para que vença o jogo. Assim é o deserto. Deserto na vida do cristão é um banco de reserva. E quando Deus nos manda para o banco de reserva, é para que a gente olhe o jogo. E observe o que precisa ser mudado. Onde eu preciso melhorar? Onde o inimigo está atacando? Como é que eu faço para alcançar aquele gol? Como é que eu faço para ganhar essa? Então, o deserto é o banco de reserva. O grande problema é porque o ser humano, como eu falei no início da mensagem, ele é ansioso. Essa ansiedade faz parte da geração atual. Então, a gente não quer ficar no banco de reserva porque está jogando direto. Nem que morra de cansado, mas não sai para o banco. Eu quero estar jogando direto, jogando, não quero nem saber onde é que estão atacando, onde é que não está. Eu quero é jogar até o final. Até o 45, 46 do segundo tempo. Porque é ansioso. O banco de reserva talvez ia fazer com que você pare e olhe o jogo. Por onde é que estão correndo? Por onde é que está tendo abertura? Quem é que está tendo posse de bola? Né? Mas a gente não faz isso. A gente prefere estar correndo. Correndo atrás da bola. Pá, pá, pá. Até acabar, nem que morra de cansado. Mas o banco de reserva é necessário. Sabe? Por não entender, nós vemos sempre o deserto como algo ruim. Por ter uma compreensão e uma mentalidade egoísta. Nós vemos sempre o deserto como algo ruim. Toda vida que alguém vai falar de alguma prova, a gente lamenta, a gente tem que tirar fulano do deserto. Irmão, deixa eu ir passar um pouco pelo deserto. Ajuda, ajuda, mas não tira do deserto não. Deixa o camarada experimentar o deserto. Porque se toda vida que alguém foi para o deserto você tirar, ele não cresce. Deixa no deserto. Ajuda, como eu falei, ajuda, mas não tira do deserto. Entendeu? Ajudar é diferente. Vocês lembram que quando Davi estava lá no deserto de Zif, quase morrendo, desesperado, fugindo de Saul, ele encontrou um alívio, encontrou uma moita. No meio do deserto ele encontrou um refúgiozinho ali onde ele podia descansar, ele foi para lá. Quando ele chegou lá, quem é que vem ao encontro dele e encontra ele? Jonatas, seu grande amigo, que era filho de Saul. Encontra ele e conta tudo para ele. Ele, desesperado, desanima logo, né?
E Jonathan fala para ele uma coisa interessante: ó, não desanima. Não desanima, porque meu pai e seu exército estão atrás de você. Mas Deus tem um propósito grande na tua vida. Continua. E vaza. Ele não ficou ali, eu vou andar com você. Deixa que eu carrego tuas mochilas. Não. Ele deu o recado para ele, deu uma vacina de ânimo e disse assim: ó, vaza, meu camarada. Enfrenta que o deserto é seu. Né? E vazou. Então, ajude. Leve uma água. Mas não manda o camarada se deitar e vai andar no deserto dele, não, meu irmão. Faça isso não. Você acaba com o camarada. Deixa o camarada andar no seu deserto. Entendeu? Mas se você também não levar água, não ajudar, você não é cristão. Leve água, ajude. Beleza? Não deixa morrer, não. É porque tem gente que diz assim: ah, mas você fica fazendo isso, ninguém faria por você. Ninguém é obrigado a ser igual a você. Faz você. Você tem uma consciência, né? Se você recebe ou não recebe, deixa para lá. Quem é doador de recompensa é Deus, não é ser humano, não. Entendeu? Ah, mas a gente faz por fulano, fulano não faz por mim. Mas ele não precisa. Quem é ele para me abençoar? Não tem nada para me abençoar. Quem tem para me abençoar é Deus, e Ele está vendo. Então eu faço e espero a recompensa dEle. Não é isso? Muito bem, prosseguindo. A gente sempre olha para o deserto como algo ruim e desesperadamente a gente clama a Deus: Senhor, me tira do deserto. Ou então, não deixa eu ir. Se eu for para o deserto, eu morro. Né? Nós somos fracos, medrosos, povo medroso. É muito fácil a gente ver alguém andar pelo deserto, mas quando diz que a gente vai ter que andar, a gente morre de medo. Né? Não, rapaz, o Célio no deserto é um camarada esperto, ele vai conseguir. Aí quando diz assim: Adão, agora é a tua vez. Rapaz, agora eu não sei. Eu acho que eu não consigo ver o pôr do sol no deserto, não. Até lá eu já tenho morrido. Né? Então a gente é muito fraco. Então as coisas mais... E eu queria que você atentasse para essa frase aqui, olha. As coisas mais incríveis da nossa vida acontecem nos dias de provação. Elas muitas das vezes estão reservadas para os dias de deserto. Então, as coisas mais incríveis que podem acontecer na tua vida não vão acontecer enquanto você está na bonança. Elas vão acontecer no momento que você está no deserto. E é por isso que Moisés viu mais de Deus no deserto do que no palácio de Faraó, onde tinha tudo ali à sua disposição. Irmãos, muitas das vezes nós somos acomodados com a bonança. Moisés, ele tinha tudo ali ao seu redor, pessoas ao seu serviço, né? Mas ele abriu mão de tudo isso, porque Deus chamou ele para uma missão. E ele foi seguir a missão a qual Deus o chamou. Foi para o deserto cuidar de um povo teimoso e reclamão, como todos nós sabemos. Lição da escola sabatina da semana passada, nós falamos muito a respeito do quão aquele povo era reclamão. Se faltava carne, acabou a carne, estou com saudade das panelas do Egito. Né? Se falta água, Moisés tirou nós do Egito para morrer de sede nesse deserto. Aí diz que foi chamado de Deus. Não pode. Onde é que Deus vai deixar o povo morrer de sede? Moisés deve estar doido. Aí ele ainda chegou a dizer isso, né? Será se Deus só fala com Moisés? Não dá para ele levantar outro homem, não? O que Moisés tem além de mim? É mais bonito, será? Deus só fala com ele, não fala comigo, né? O povo começaram agora a se queixar, meu irmão. Né? Então, muito bem. Eu imagino, lendo essa história do povo lá do Egito, de Israel, aliás, eu percebo que toda a vida, a maioria dos reclamão eram pessoas desocupadas. E eu tenho aprendido uma lição com isso. Gente que não trabalha, dá trabalho. Pode prestar atenção. Gente que não trabalha, dá trabalho. E eu lembrei de uma ilustração, uma experiência que um pastor passou na sua igreja. Tinha um irmão na igreja que disse assim: pastor, eu queria conversar com você, vem cá. Eu vou abandonar essa igreja. Por que você vai abandonar essa igreja? Tem muita gente fofoqueira aqui dentro, falando da vida dos outros. E a irmã que só vai de roupa curta para a igreja. E o irmão que chega na igreja com um penteado diferente. E fulano que na hora do culto estava falando da irmã fulana que casou não sei com quem. E ele começa a citar detalhes, né? Aí o pastor ficou ouvindo e disse: é mesmo, Sé. Pois vamos fazer o seguinte, eu dou sua carta de transferência para você sair dessa igreja cheia de gente pecadora. Se você fizer uma prova comigo. Que prova é essa? Vamos sábado na igreja que eu te explico.
Quando chegou na igreja, o pastor foi lá no bebedouro, encheu um copo descartável de água e deu para ele. Aqui, pastor, é para eu beber? Está abençoado? Não. Você vai segurar esse copo com água e você vai rodar, sair andando ao redor da igreja. Enquanto o povo estiver ouvindo o sermão, você vai sair rodando aqui ao redor com esse copo d'água. E não pode pingar uma gota de água no chão. Experiência doida, mas se é para pegar a transferência e vazar, eu faço. Pegou o copo d'água e começou a andar. Deu a volta na igreja todinha com um copo d'água. Quando chegou aqui assim, deu a volta de novo. O povo olhava e começava a cochichar e falava dele. Deve estar doido. Será que ele quer abençoar o copo d'água para beber, igual aquele povo? Deve ser. Começaram a falar e ele atento, olhando para o copo. Não pode pingar, que não, o homem não me dá transferência. Quando terminou o culto, despachou o povo. O pastor foi lá onde ele. E aí? Completei a prova, pastor, não pingou uma gota. É mesmo. E deixa eu te fazer uma pergunta. Tu viu alguém falar mal de alguém? Não. O povo falaram de você demais. Doido, querendo um copo de água ungido, era os mais bonitos que falavam. Não vi não, pastor. Você não viu não? Não. Meu filho, igreja é isso. Foque em um objetivo que as outras coisas você não vê. Enquanto você estava olhando para o copo d'água, cuidado com ele para não derramar, você não ouviu nenhum... Você não viu gente com roupa curta, você não viu gente com cabelo diferente, você não viu ninguém falando de cicrano, você não viu. O povo te chamou de doido e você não ouviu. Rapaz, pastor, é isso mesmo. Então, o problema não está na igreja, é você que está desocupado. Foque em um objetivo e você vai esquecer o que o povo fala. Né? Então, gente ocupada não dá trabalho. Gente desocupada é gente trabalhoso, que dá trabalho. Né? Então, Moisés tinha que fazer o quê? Ocupar esse povo, botar o povo para fazer alguma coisa. Gente desocupada reclama demais. Muito bem. Agora você vê, continuando aqui ainda sobre a questão do deserto. Né? Irmãos, na verdade, existe um só deserto, mas existe duas formas de ir para o deserto. As formas que eu crio para ir para o deserto e as formas que Deus cria para você ir para o deserto. As formas que Deus cria para alguém ir para o deserto, ou como Deus leva alguém para o deserto. A gente pode usar exemplos bíblicos, como também dos nossos dias. Né? A gente dá para usar. Mas, por exemplo, Moisés ele não foi para o deserto simplesmente porque ele sentiu vontade de ir para o deserto. Ele sabia da sua missão. Né? Ele tinha visto também umas injustiças ali dentro do Egito, e vocês são bem conhecedores da história. Ele se envolve no meio de uma briga, né, enquanto viu ali um do seu povo ali apanhando. Ele se envolve. E quando se envolve, ele foi defender o judeu. Os outros egípcios falaram o quê? Ei, quem te levantou como juiz sobre nós? Quem é você para estar fazendo justiça aqui? Quem foi que te instituiu como juiz? Né? E Moisés, naquele momento, ele entendeu. É momento de vazar. Aqui não é minha terra mais. Moisés, então, vai para o deserto. Mas o deserto que Moisés foi um deserto que Deus o chamou. Você viu que em Mateus capítulo 4, você não está vendo aqui assim, Jesus decidiu ir para o deserto. O texto sagrado começa dizendo o quê? O Espírito Santo o levou ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então não foi uma decisão da cabeça de Jesus. Foi Deus que chamou ele para o deserto. Né? E você vai ver uma infinidade, irmãos. O próprio Davi fugiu, claro, fugindo ali da morte, né? Mas no deserto ele aprendeu muita coisa. Né? Então Davi teve muito aprendizado ali no deserto. Sempre que Deus chama alguém para o deserto, é porque Deus tem um objetivo. E outra coisa, dos desertos que Deus chama, Ele sabe o tempo de início da peregrinação e o tempo do fim da peregrinação no deserto. Quando vai começar e quando vai terminar. E todos os obstáculos que Deus permite dentro do deserto que Ele te chama, faz parte do plano e da metodologia dEle para o teu crescimento e para o teu desenvolvimento. Então, o que precisa, então, cada um de nós? Maturidade e sensibilidade cristã
a fim de perceber se o deserto que nós estamos enfrentando agora é um deserto que eu criei ou um deserto que Deus me chamou, um deserto que o próprio Deus criou. Precisa ter realmente muita sensibilidade cristã para isso, né? Sensibilidade à voz do Espírito Santo, para poder a gente compreender, né? Então, agora veja, quando Deus leva alguém para o deserto, a fim de que ele aprenda, a fim de que ele cresça, a fim de que ele venha refletir, ouvir a voz do silêncio, né? Que ele perceba o jogo e por onde jogar para que a coisa funcione. Por exemplo, eu estou usando aqui um exemplo. Sempre que Deus faz isso aí, quando chega o período final, que o indivíduo sai do deserto, se ele mudou, aleluia. Se ele não mudou, Deus já começa a preparar o próximo deserto. Para que ele cresça, para que ele aprenda. E quando o ser humano passa pelo deserto, pelas provas do deserto, e ele percebe, ele faz mudança, e ele muda realmente, pode ter certeza que daqui para frente o caminho é outro. Não é mais deserto, é Canaã. Sabe? Terra prometida, terra que mana leite e mel. Mas para isso ele teve que passar pelo deserto. Ele teve que aprender, ele teve que crescer, ele teve que vencer cada obstáculo. Ele teve que analisar as áreas vulneráveis da sua vida e mudar para poder entrar na terra. Sem mudança, não há posse da terra. Tem que mudar. E para você analisar, você sabe que do povo que foi a caminho, quantos entraram? Quantos? 2. Apenas 2 aprenderam a lição. Todos os demais não aprenderam. Não aprenderam a lição. Chegou o fim da prova e o povo não aprendeu. Né? A pergunta é, em que estágio do deserto eu estou e você está? Em que estágio? E outra, os desertos que nós já passamos, o que eles fizeram, o que eles mudaram em nós? Continuamos com a mesma personalidade? Continuamos com a mesma arrogância? Com o mesmo egoísmo? Com a mesma vaidade? Continuamos? Se continuamos, prepara o lombo, que está vindo outro deserto aí. Agora, se mudamos, se prepare que as portas da terra prometida estão se abrindo. São questões fáceis. Mudança, herança. Sem mudança, mais uma etapa do deserto. Areia, vento, calor e sede. São as provas menores, né? Além das outras. E aí vem a agonia, alucinações, miragem, olha para a terra, acha que é água, taca a boca na terra e enche a boca de terra, achando que é água, né? A fim de que aprenda, a fim de que cresça. Muito bem, agora vamos aqui para outra etapa. Os desertos que eu mesmo criei, e daqui eu tirei mais lições ainda. Irmão, e existe esse negócio de deserto que eu crio, e existe, e parece que a maioria são os que nós criamos. A maioria. Querem um exemplo bíblico? O filho pródigo. Ele mesmo criou o deserto. Ele olhou para um lado e outro e falou assim, pai, quero parte da herança que eu tenho direito. Estou vazando da sua terra, que não dá para mim não. Quero viver o que o mundo tem para oferecer, senhor. A vida está passando. E eu não vivi nada. Esse mundão tem tanta coisa para oferecer e eu estou aqui só cuidando de bezerro, cuidando de terra. Não, eu preciso viver. Quero cair fora. Uma decisão. O pai, mesmo em vida, que é errado, mas mesmo em vida o pai lhe dá a herança. Nós conhecemos a história. Esse camarada, quando começou a perceber e receber os tapas da vida, um atrás do outro, amigos que o abandonaram, depois que percebeu que ele não tinha mais nada a oferecer, ou seja, dinheiro, começou agora a se alimentar das alfarrofas e comida de porco. Chegou um momento que ele percebeu que ele estava vivendo de forma mais miserável do que os servos do seu pai. E ele mesmo tomou a iniciativa. E eu aprendo uma lição com isso. Quando a gente cria os desertos para a nossa vida,
Quando a gente quebra a cara, a gente mesmo tem que fazer o quê? Corrigir os erros. Não dá para eu criar problema e esperar que a Raquel resolva por mim. Entendeu? Não dá para eu criar problema e esperar, não, Fernando, vai lá, quebra esse galhozinho para mim. Não dá. Há um ditado bem comum que diz que quem fez o angu que coma, né? Ou quem pariu o Mateus que o crie, é um ditado bem popular. Então, você vê que o filho pródigo, ele percebeu o mal que ele fez. E agora ele fez o quê? Vou voltar para a casa do pai. Vou me arrepender. E vou pedir para ser tratado, pelo menos, como um dos servos dele. Porque já é grande coisa. Que lá eles tinham comida digna de um ser humano. E aqui eu estou comendo com porcos. Então, esse é um exemplo. Agora, trazendo para a nossa realidade. Uma aplicação pessoal para o nosso tempo. Irmão, me dê um exemplo aí de desertos que a gente cria no nosso tempo. Não saber dizer não. É provado cientificamente que o ser humano tem uma necessidade por aceitação. Em todo lugar, em todo ambiente, em toda sociedade. Uma necessidade por aceitação. Para eu ser aceito, eu tenho que entrar na onda da galera. Se a onda é essa, eu vou entrar. Né? E aí a pessoa acaba não tendo mais princípios. Por quê? Porque a necessidade de aceitação fala mais alto. Então, se todo mundo está dizendo que a moda agora é feminismo, você é feminista também. Se a onda agora é fazer parte de um grupo, né, LGBT, estou dentro, junto da galera. Por quê? Porque eu tenho que ser aceitável na sociedade atual. E virou moda. Virou moda. Se você tem uma opinião contrária, você não faz parte da sociedade atual. Então, a necessidade de aceitação faz com que a gente esqueça princípios. E a gente acaba esquecendo de dizer não e diz sim para aquilo que pode nos destruir. Eu estou citando exemplos, irmãos. Pelo amor de Deus, eu estou aqui, eu não estou descendo além de ninguém, eu estou citando exemplos. Agora veja, a não saber dizer não por necessidade de aceitação, né? Outra questão, compra o que não pode pagar. Também por necessidade de aceitação. Ah, todo mundo tem carro, eu não tenho. Então, para eu ser aceito no meio de um povo que tem carro, vou comprar um carro nem que eu não possa. Você já colocou seu salário na planilha do Excel, executou aquela função de autossoma e colocou todas as tuas dívidas e percebeu o que está ficando negativo na tua conta todo mês? Tu está cavando uma cova para depois reclamar, rapaz. Mas é um compromisso atrás do outro. Por quê? Eu tenho que ser aceito na comunidade dos que têm. Nem que eu me arrebente, eu tenho que ser aceito. Eu tenho que ser visto e aceito na comunidade dos que têm. E isso faz com que a gente cave uma cova para depois chorar. Né? Muito bem, vamos prosseguir. Outra questão aqui, das provas que nós criamos, né? A gente querer viver um nível superior à nossa real condição também faz com que a gente acabe criando desertos para a nossa vida. Eu sei a minha condição e até onde eu posso ir. Não dá para eu viver a um nível do qual ultrapassa a minha condição. Mas por necessidade de aceitação, muitas das vezes nós fazemos isso. Eu vou viver à altura que fulano vive. Meu irmão, ele sabe que ele pode. Se você não pode andar pelo mesmo caminho, o seu caminho é outro. Né? Então, tem isso, um estilo de vida. Agora, veja só, eu vou citar, eu acredito que todos aqui viram, porque virou notícia nacional e até um pouco mundial devido à internet, né? Aquele cantor, um tal DJ Ives, nunca tinha visto falar nesse nome desse camarada, mas ficou bastante conhecido ainda mais, porque hoje em dia o povo fica mais famoso pelo mal que faz do que pelo bem que faz, né? Então, se você quer... Quem conhece aqui o Lázaro? Todo mundo conhece o Lázaro, né?
Então, o camarada, hoje em dia, fica mais famoso pelo mal que faz do que pelo bem que faz. Agora, veja, esse camarada, esse tal DJ, por nome Ives, do qual eu nunca tinha visto falar, conheci agora essa semana pela internet, nas redes sociais, que era só o que o pessoal fala, e deu no Jornal Nacional, todos os jornais, o camarada que bateu na sua esposa, e a esposa parece que colocou uma câmera ali, filmou, e o camarada dele é um artista, cantava com esses camaradas grandes aí da música, né? Tinha contrato aí com as empresas grandes aí de outros grupos de forró de Fortaleza do Ceará, que lá é a raiz do forró, né? E aí o que acontece? Esse camarada, quando foi filmado por aquele vídeo, a mulher pegou e expôs ele, a mulher dele, a tal Pamela, né? Rapaz, isso deu maior BO. Acredito que a grande maioria aqui viu essas notícias aí no jornal. E esse camarada agora está comendo o pão que o diabo amassou, literalmente, né? E ele foi preso. Ele foi preso. Essa semana, esses dias agora, ele foi preso. E eu acho que foi ontem à noite, ou foi ontem à tardinha, já vi um vídeo dele reconhecendo e falando que errou. E começou a pedir perdão. Por quê? Todos os patrocinadores dele abriu mão dele. Proibiu de gravar música tal. As rádios tiraram as músicas dele da sua programação. Entendeu? O camarada começou agora a ficar esquecido da noite para o dia. Ou seja, o camarada agora percebeu que começou a andar pelo deserto. E agora ele veio a público, ontem, pedindo perdão e reconhecendo. E falou, todos que assistiram o filme se sentiram chocados. Me perdoe, aquilo não é eu. Mas a gente só percebe o mal quando começa a pagar por ele. Poderia ter corrigido isso bem antes, né? Mas pelo testemunho da mulher que ela falou, diz que já era costume aquele estilo de vida. Então eu estou usando isso como um exemplo. Eu estou pegando uma matéria, né, atual que aconteceu na sociedade, como um exemplo de um deserto que a gente mesmo cria. O camarada não se conteve, né? Perdeu o controle, agiu como um monstro e agora está pagando pelo seu erro. E deve pagar, né? A justiça tem que ser feita. Mas você vê, quanto vai custar e até quanto tempo esse camarada vai andar por esse deserto? Não se sabe. Talvez nunca mais vai ter o nome que tinha. Nunca mais, né? E isso é um exemplo que acontece lá no mundo dos artistas, mas pode trazer para nós também, viu? Para a nossa realidade. Uma palavra, uma decisão, uma afronta, uma perda de controle, pode fazer com que você crie um deserto sem data para terminar. Então, cuidado com as tuas palavras, com a tua atitude, com a tua forma de lidar com pessoas. Você pode construir um deserto do qual vai passar o resto da vida reclamando. Entendeu? Muito bem, vamos continuar aqui, porque a mensagem tem que ter início, tem que ter fim, né, irmãos? Dentro do deserto, existe duas visões, a do tolo e a do sábio. Eu quero dizer para você que o deserto que mata o tolo fortalece o sábio. O mesmo deserto. Por quê, irmão? É o mesmo deserto e são duas pessoas. Porque o tolo, ele olha para o deserto e não vê nada, ele só tem coisa negativa. Ele vê o quê? O que falta no deserto. Ele vai olhar para o deserto e vai ver que o deserto tem o quê? Como nós citamos aqui no início, né? Areia, sol escaldante, falta de água, agonia, alucinações, miragens e etc, etc. Ele só tem coisa negativa para olhar para o deserto. O sábio também vê isso. Mas tu sabe qual é a visão do sábio em relação ao deserto? O sábio, ele vê o silêncio. E ele diz o seguinte, oportunidade para pensar. Eu vou aproveitar esse silêncio para pensar, né? O sábio, ele olha e vê o sol também escaldante, a falta d'água. Mas sabe o que ele pensa? Obstáculos para me fortalecer e medir minha resistência. Eu quero ver até onde eu sou capaz de aguentar. Por isso que o sábio supera. Por isso que o sábio cresce e aprende. O tolo não, se desespera logo. Vou morrer queimado. Vou morrer de sede. Vou morrer com fome. Ele só tem coisas negativas, né? Desespero. Então, o tolo nada vê. O sábio vê as mesmas coisas, mas tem uma perspectiva diferente. O tolo, ele se revolta e blasfema, cria inimigos, luta contra pessoas e vai de mal a pior, no deserto.
Estou falando agora do deserto no sentido figurado, né? O deserto da vida. Quando um tolo está passando pelo deserto da vida, ele começa a blasfemar contra Deus. Ah, mas se é Deus, então por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou vivendo assim? E cadê Deus, que eu sou tão fiel a Ele? Cadê? Cadê Ele? Ele não entende que o deserto que Deus permitiu que ele andasse, ele precisa passar por ele. Da mesma forma que Moisés, Abraão, Jesus, João Batista, Davi e todos os demais aí passaram, você não é melhor que ele. Né? E nem mais bonito, talvez seja até mais feio, né? Muito bem. Então, irmãos, o tolo ele faz tudo isso. Agora o sábio, ele reflete até cair a ficha. Aí ele cai a ficha e percebe, daqui eu preciso tirar lições. Ele então começa a planejar mudanças na sua vida. E no deserto, ele começa também a ver áreas vulneráveis na sua vida que precisam ser corrigidas. Como eu estou tratando as pessoas? Como é que é a minha forma de lidar com elas? Como é que eu me expresso? Como é que é a minha postura? Será que eu não preciso mudar isso? Será que eu não preciso mudar aquilo? Então o deserto é uma oportunidade para você se autoavaliar e mudar a fim de que você cresça. Agora você tem duas oportunidades, agir como tolo ou como sábio. A escolha é sua. Chegando nos finalmente, no deserto, irmão, só tem você. Sua única alternativa é aprender e crescer para sair aprovado do deserto. No deserto não tem, é só você e o deserto. Então é uma oportunidade de pensar, refletir, avaliar e mudar. No deserto, as perguntas elas são distintas às respostas. De A não serve para B. Ou seja, não é porque o pio passou pelo deserto e ele agiu de uma forma e conseguiu sair vitorioso, que eu vou agir da mesma forma e vou sair vitorioso. As provas são diferentes. As respostas são diferentes. O que serve para mim não serve para o Adailton. E o que serve para o Adailton não serve para mim. Cada pessoa tem um ponto fraco diferente. Cada pessoa tem um nível de resistência diferente. Então, as provas vêm condizente com a personalidade de cada pessoa. É aquele velho ditado, Deus dá o frio sabendo o cobertor que temos, né? Então, Deus, a própria Bíblia diz que Ele não dá prova maior além daquela que nós podemos suportar. Se Deus te levou para o deserto, é porque Ele sabe que você consegue passar pelo deserto. Agora, haja como sábio. Tire lições do deserto. Quando você sai do deserto, que você seja uma outra pessoa. Porque se você não for, bem-vindo. Você saiu de um deserto e está entrando em outro. Porque Deus já prepara. Já prepara. Ah, não aprendeu nada, não mudou nada. Mudei não. Muito bem, meu filho. Depois você saiu do deserto do Saara, vai entrar agora no deserto do Zif. Muda só o nome. Viu? Senhor, o que vai mudar? Bom, o sol eu vou baixar ele um pouquinho mais, para esquentar um pouco mais. A água, tinha quantas gotas? Nenhuma. Pois agora não vai ter mais nem orvalho. Entendeu? Nem umidade vai ter mais. Entendeu? Porque a prova tem que ser mais pesada a fim de que você mude, até mudar. Né? Irmão, e o que é que acontece se eu for passando por essas provas tudo e não mudar? Acontece como aconteceu com o restante do povo de Israel, quando chegaram, antes de chegar na terra prometida. Apenas 2 entrou. Josué e Caleb, né? Os demais não mudaram. Não corrigiram nada. Fizeram o quê? Morreram. Se perderam. Entendeu? Por quê? Porque chegou no fim da caminhada. E qual é o fim da nossa caminhada? O fim da vida. Tem pessoas, irmãos, que sofrem, vivem a vida todinha no deserto, não muda. E quando está velho, perdendo a vida, não tem mais força nem para respirar, ainda não muda. Pois você vai morrer miserável no deserto. Porque você não muda. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que cada deserto da nossa vida que nós venhamos passar, que nós possamos agir como sábio, como agiu os profetas, como agiu Moisés, que cresceu e aprendeu no deserto, como Davi, que conseguiu dar a volta por cima em Saul e se tornar o rei mais reconhecido de Israel. Lá passou pelo deserto de Zif, né? Como Paulo, que se tornou o grande discípulo da pregação da graça aos gentios, que passou 3 anos e meio no deserto da Arábia. Que nós possamos ser como esses homens. Que o deserto não seja apenas sofrimento, mas a escola de Deus para a nossa vida. Que Deus em Cristo nos abençoe. Peço que vocês coloquem de pé e vamos finalizar com a oração.
Oremos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te exaltamos, Senhor, por mais uma mensagem baseada na tua palavra. Santo Deus, eu não sei quantos de nós aqui estamos passando pelo deserto da vida, seja ele financeiro, seja ele de saúde, seja ele espiritual, mas tu sabes o deserto que cada um de nós trilhamos. Nós sabemos, Pai, que as provas são muitas, mas a tua presença é constante. Nós sabemos, Senhor Deus, que nós não estamos sozinhos. A tua companhia, o teu Espírito Santo está ao nosso lado. Nos dê força para superar as provas e nos dê sabedoria para perceber as áreas vulneráveis da nossa vida que precisam ser corrigidas, a fim de que nós saiamos do deserto aprovado e não entramos em outro deserto, mas herdamos a Canaã, a terra prometida. Cada membro da tua casa, Senhor, cada amigo aqui visitante, cada pessoa que nos acompanha através da internet, que elas recebam das tuas mãos uma porção dobrada do teu poder e da tua graça. Nos lava com o teu sangue, Senhor Deus. Salva-nos para o teu reino. Por Jesus é que te oramos. Amém.